Olá pessoal, me chamo Éricles, sou professor de matemática aqui da escola Centro Educacional Construir. Essa aula você já deve ter percebido na própria agenda, né? Mas gostaria de lembrar que essa aula é para o sétimo ano, tá? Então, envolvendo sétimo ano manhã e tarde, ok? Então, vale para os dois turnos aí. Nas últimas semanas, pessoal, nós trabalhamos um pouco sobre o conceito de razão, né? Fizemos algumas questões envolvendo esse tipo de assunto. Basicamente, uma razão nada mais é do que uma fração. Uma razão nada mais é do que uma divisão. Então, se você tem a razão entre dois números, sei lá, a razão entre o número A e o número B, nada mais é do que A sobre B, tá? Ou A dividido por B, tá? Então, nós estudamos esse conceito de razão, tá? Então, a gente vai entrar hoje num conceito extremamente importante para o sétimo ano, tá? Que é o conceito de proporção, que é basicamente uma continuação sobre razão, tá? Então, o conceito de proporção é um conceito extremamente importante para a turma do sétimo ano, tá? Da mesma forma que números inteiros e equações, eu tenho certeza, na verdade, que proporção entra como o terceiro assunto mais importante do ano, tá? Dois vocês já viram, né? Que era lá na forma presencial ainda no começo do ano, capítulo 1 ou 2, nós iniciamos o conceito de números inteiros, né? Que envolveu os números negativos e tudo mais. Já na forma remota, nós entramos no conteúdo de equações, tá? E quem está acompanhando, notei que realmente deu para pegar direitinho. E né, esse conteúdo de proporção entra aí, sem dúvida, como o terceiro mais importante do ano. Tá? São as três matérias que você não pode deixar de saber. Tá? Saindo do sétimo ano, você tem que saber esses três conteúdos. Tá? Números inteiros, equações e proporção. Para vocês terem noção como esse conteúdo aqui ele é muito importante para vocês. Então vamos lá, pessoal. Conceito de proporção, tá? A proporção, o conceito é bem simples, tá? Proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas ou mais razões. Então, a primeira coisa que você deve saber, pessoal, é entender o que é uma razão, que foi o que nós estudamos anteriormente, né? Eu acabei de revisar aqui para vocês. Uma razão nada mais é do que uma fração. Não é isso? Então, o que é uma proporção? Uma proporção é quando você tem duas ou mais razões iguais. Como assim razões iguais? Não necessariamente, pessoal, essas razões iguais elas vão ter exatamente os mesmos números, mas elas vão representar o mesmo valor. O mesmo valor da divisão vai ser das duas ou mais razões. Como, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo simples, ó, 3 sextos. Né? Você tem aqui duas frações, ó, 3 sextos e 1 meio. Né? Logicamente que esses números são diferentes. Mas eu posso dizer que a mesma fração de 3 sextos é 1 meio? Se você falou não, você errou, pessoal. Porque a fração 3 sextos, você pode simplificar essa fração. Se você simplificar essa fração, vai dar quanto? Ó, simplifica por 3. Vai dar 1 sobre 2. Ou seja, essa fração 1 meio e essa fração 3 sextos representa o mesmo valor. Se você dividir 3 por 6, vai dar 0,5. Se você dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Então, o que acontece? Ó, nesse caso, essas duas frações elas têm números diferentes, porém, elas representam a mesma quantidade. Então, essas frações apresentam números diferentes, porém, elas representam a mesma coisa, ou seja, elas são iguais. Então, posso dizer que 3 sextos é igual a 1 meio. Isso é uma proporção. Bem simples, né? Isso é uma proporção. Por que isso aqui é uma proporção? Porque você tem duas razões, ó, isso é uma razão, isso é outra razão. Você tem duas razões exatamente iguais. Lógico, não numericamente falando, né, dos próprios números, dos próprios algarismos aí. Mas essas frações representam a mesma coisa, representam o mesmo valor. Então elas são iguais, consequentemente, né? Então isso é uma proporção, pessoal. Quando você tem duas ou mais razões iguais, tá? Quando temos a igualdade só de duas razões, chamamos essa igualdade de proporção simples, que foi o exemplo que eu acabei de citar, né? 3 sextos e 1 meio. Você tinha aí uma igualdade apenas entre duas razões, tá? Então, nós chamamos isso de proporção simples, tá? Por exemplo, tá aqui, ó, x sobre y e 2 sobre 5.
né? Você tem aqui uma igualdade de duas razões, apenas duas, chamamos isso de proporção simples. Custa nada falar logo como é que lê, tá? Lembra como é que a gente lê uma razão, pessoal? Não é 3 sobre 7, tá? É 3 para 7, tá? 3 para 7. Então, como é que eu leio uma proporção? X está para y, assim como 2 está para 5, tá? É assim que nós lemos as proporções. X está para y, assim como 2 está para 5. Então, voltando aqui, nesse caso nós chamamos de proporção simples, quando você tem uma igualdade apenas de duas razões, tá? Então, isso nós chamamos de proporção simples. Já uma proporção contínua é quando você tem uma proporção com mais de duas razões, tá? Pode ser 3 ou mais. Então, por exemplo, x está para 4, assim como y está para 5, assim como z está para 3. Então, você tem uma igualdade aqui de 3 razões, né? Essas 3 razões, você tem sinal de igualdade. Então, essas 3 razões são iguais. Nós dizemos, então, que isso é uma proporção contínua, tá? Então, proporção simples é quando a igualdade entre essas razões é apenas de duas, tá? A proporção ela é representada apenas por duas razões. Já uma proporção contínua é quando essa proporção é dada por 3 ou mais razões. É quando essa igualdade de razões é feita por 3 ou mais razões. Ok? Então, proporção contínua, proporção simples. Ok, pessoal. Isso daqui é uma das principais coisas. Tá? As proporções, galera, elas assumem várias propriedades, tá? Existem várias propriedades que nós podemos atribuir para as proporções. Não vou entrar em todas aqui, certo? Não vou entrar em todas. Isso não é necessário para esse exato momento, né? 7º ano, ainda mais nesse formato remoto. Eu vou focar apenas nessa daqui, tá? Que, como vocês estão vendo no próprio título, é a propriedade fundamental. Galera, a gente utiliza muito isso daqui, tá? Propriedade fundamental das proporções. O que diz a propriedade fundamental das proporções? Diz que, olha aqui, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Lembre disso pelo resto da sua vida. Em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou vice-versa. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Lembre disso. Em uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que isso quer dizer, galera? Vamos supor que eu tenho aqui duas razões, tá? Tenho a razão A sobre B e eu tenho a razão C sobre D. E entre essas duas razões tem um sinal de igualdade. Esse sinal de igualdade já está dizendo que essa razão é igual a essa. Consequentemente, já está dizendo que isso é uma proporção. Então, galera, se isso é uma proporção, isso daqui tem que acontecer. O que, professor? Isso aqui é vezes, tá? A gente está acostumado a usar o ponto, que eu botei o x sem querer. Ou seja, A vezes D tem que ser exatamente igual a B vezes C. Procura o A. O A está lá em cima. Procura o D. O D é a de baixo da outra razão, ó. Ixi, olha que interessante. Procura o B. O B está aqui embaixo. Procura o C. Está lá em cima. Ou seja, se você multiplicar em cruz, ó, esse vezes esse, A vezes D, tem que dar exatamente igual a B vezes C. Professor, se não der igual. Se não der igual, significa dizer que não é razão. Desculpa, que não é uma proporção. Se essas razões são iguais, isso é uma proporção. E se isso é uma proporção, isso daqui sempre vai acontecer. Se isso aqui não der certo, das duas ou uma. Ou você errou a própria multiplicação, ou não é uma proporção. Por exemplo, qual foi aquele primeiro caso que eu citei? 3 sobre 6 é igual a 1 sobre 2. Isso aqui eu tenho certeza que é uma proporção. Eu já expliquei para vocês e mostrei que representa o mesmo valor, que seria 0,5. Mas como é que eu provo? Como é que eu vou ter certeza mesmo, absoluta, que isso é uma proporção? É só você aplicar o princípio fundamental. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, multiplica em cruz. Ó, 3 vezes 2, quanto é que dá 3 vezes 2? Seria o A vezes D, tá? Quanto é que dá 3 vezes 2?
3 vezes 2 vai dar 6. E isso tem que ser exatamente igual a isso daqui. 6 vezes 1. Olha aqui, o que dá 6 vezes 1? 6. Olha como bateu o resultado das multiplicações. Se der exatamente igual, significa dizer que realmente aquilo ali representa uma proporção. Galera, a gente utiliza isso aqui demais, viu? Princípio fundamental das proporções. Certo? Então lembrem disso aqui. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? Tá, deixa eu ver aqui que é interessante para frente. Tá. Por que nós falamos dessa forma, né? Porque nós dizemos que, pessoal, eu entendi que eu tenho que multiplicar em cruz. Tá, eu entendi que eu multiplico esse com esse, tem que dar igual. Mas por que a gente fala assim? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que tem a ver? É bem simples, pessoal, ó. Vamos supor que eu tenho aqui essas frações, né, ó. Eu tenho as frações A sobre B, ou A está para B, assim como C está para D. Esse A e esse D, nós chamamos de extremos. Mas por que é extremos? Vou explicar aqui. A sobre B é a mesma coisa que A dividido por B. Confere que toda fração é uma divisão? Sim, né? Então, A sobre B significa A dividido por B. Igual, da mesma forma que C sobre D, significa C dividido por D. Agora está bem fácil entender por que esse A e esse D nós chamamos de extremos. Não entendi ainda. Olha aqui o A, olha aqui o D. Eles estão na ponta. Ó, eles estão exatamente na ponta. Por isso que nós chamamos de extremos, que eles estão nas extremidades. Da mesma forma que o B e o C, olha aqui onde é que está o B e o C. Ó, como é que é o nome do B e C? Adivinha? O B e o C nós chamamos de meio. Por que B e C nós chamamos de meio? Olha aqui o B, olha aqui o C. Eles estão no meio, tá? Estão entre o A e o D. Então o A e D nós chamamos de extremo, porque estão na ponta. E o B e o C nós chamamos de meios. Então é por isso que diz, a regra é o seguinte, ó. O produto dos extremos, que são os extremos? A e D, ou seja, A vezes D, é igual ao produto dos meios. Produto é multiplicação, né, pessoal? Então fica B vezes C. Ou, resumindo, se você multiplicar em cruz, tem que dar a mesma coisa. Algumas pessoas chamam essa regra de cruz credo, porque parece um X, de X de Xuxo, de... Ah, velho, tem tanto nome que a galera gosta de falar isso aqui, tá? Eu gosto de falar o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? Ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou cruz credo, X de Xuxa, X de xícara, X de qualquer coisa. Você faz o que você quiser. Multiplica em cruz, né? Cruz credo. Ah, cruz tem um cruz credo, não sei se eu falei. Só, a maioria gosta de falar cruz credo. Eu não sei o pessoal gosta de chamar assim, mas tudo bem. Então você chama do jeito que você quiser, é importante você lembrar que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ok? Razão inversa, não vou entrar aqui agora não, tá? Então vou deixar quieto. Então basicamente seria isso para a aula de hoje, tá, pessoal? A gente se encontra agora na próxima aula, na sétimo ano, quinta-feira, né? Quinta-feira a gente se encontra. Galera, é isso. Próxima aula, quinta-feira, a gente vai realizar algumas questões, beleza? Para a gente trabalhar um pouco mais sobre esse conteúdo e finalizar não, acho que próxima semana ainda vou continuar um pouco sobre proporção, porque é um conteúdo bem extenso, certo? Então é isso, próxima semana eu vou focar somente em questões, inclusive provavelmente eu marco uma live para quinta-feira, tá? Então é isso, pessoal, tchau, tchau, até a próxima, valeu!